O que você sabe sobre transtorno de personalidade? Eu sou Rose Siqueira, psicanalista, pós-graduada em neurociência, neuropsicologia, constelação familiar, e quero conversar um pouco sobre os transtornos que podem trazer prejuízos para a nossa vida. Os transtornos de personalidade são padrões de pensamentos, comportamentos e emoções profundamente enraizadas e inflexíveis que diferem significativamente das expectativas culturais da pessoa, causando sofrimento ou prejuízo funcional. Esses transtornos afetam a forma como a pessoa percebe a si mesma, percebe os outros e o mundo. Vai impactar negativamente nos relacionamentos e na qualidade de vida. Transtornos de personalidade traz sofrimento não apenas para quem sofre com o transtorno, mas para a família toda. Esse transtorno é o impeditivo, muitas vezes, de sucesso profissional, de sucesso, do sucesso na escola e do sucesso nas relações, que todas as pessoas desejam relações duradouras, mas os transtornos podem trazer prejuízos significativos nas relações. Um dos transtornos de personalidade que nós precisamos prestar atenção, principalmente você que é mulher que está me escutando agora, é o transtorno de personalidade narcisista. Eles estão por toda parte. Depois que a neurociência começa a aparecer bastante, depois de 1970, nós conseguimos então identificar melhor o comportamento narcisista. O narcisista, ele não ama ninguém, ele tem interesse. Eles se aproveitam das suas vítimas. Eles colocam o foco em alguém que pode oferecer alguma coisa para ele. Às vezes é uma mulher emocionalmente carente, talvez uma viúva, pode ser que ela seja divorciada, que já tenha filhos, mas tem uma casa arrumadinha, estruturada. E esse narcisista pode ter sido um morador de rua, pode não ter ninguém na vida, e aí ele tem aquela vítima que é o foco dele. Então, enquanto ele não conseguir conquistar aquela vítima e se infiltrar na família, ele não vai sossegar. E eles são tão malignos que eles são ardilosos. Eles conquistam, eles vão fazendo o possível para conquistar a sua vítima, e quando eles conseguem, aí sim, aí eles começam a maltratar. O sofrimento psicológico da vítima é muito grande, mas não só da vítima, da família inteira, porque ele vai prejudicar a família toda. Se aquela mulher que casou com o narcisista, porque eles casam, se casou com o narcisista e tem filhos, ele vai proibir os filhos de ver os avós, as tias ou os tios. Ele vai proibir os filhos de frequentar os lugares onde a família frequenta, porque eles são malvados, eles não têm amor. Eles não têm amor por ninguém, eles têm interesse. Então, pessoas narcisistas são pessoas tão malvadas, mas que elas próprias não percebem a maldade, o tamanho da maldade que elas fazem, porque para elas tanto faz, eles não têm sentimento. Não se iluda. Narcisistas não mudam, de verdade. Eles são malignos. Eles não mudam, só Deus pode mudar. O narcisista, ele vai fazer a sua vítima sofrer horrores. O sofrimento psicológico, o sofrimento pode ser também uma agressão física. E é importante saber que o narcisista ele adoece a família toda. Filhos de narcisistas podem se tornar narcisistas pelo convívio com o narcisista. Então, uma dica aqui que eu deixo para você: se você ainda não casou, presta atenção aos sinais. Porque quando você casar, não se iluda, ele não vai mudar. Porque narcisistas não mudam. Pode pesquisar sobre isso. Eles não mudam. E se você precisa, peça ajuda. Peça ajuda para alguém. Comece a pesquisar
Agora, é importante que você saiba que o narcisista não pode ser confrontado, porque se ele for confrontado, ele se torna uma pessoa perigosa. Ele é frio, ele é calculista e quando ele não mata, ele destrói a autoestima de uma pessoa. Quando ele não mata de forma física, ele mata a esperança, ele mata o que ele pode numa pessoa. Então, fica a dica. Preste atenção nos sinais. O transtorno de personalidade evitativa, ele se caracteriza pelo medo intenso da rejeição, da crítica. Pode levar uma pessoa a evitar festas, evitar o convívio com outras pessoas. A baixa autoestima dessa pessoa é muito grande. E logo, uma pessoa com baixa autoestima, ela também não tem confiança em nada que ela faz. Ela é uma pessoa que pode se sabotar o tempo todo porque ela não confia nas suas qualidades. Então, a sensibilidade extrema, a opinião do que as outras pessoas estarão falando, o que a pessoa vai falar de mim, essa interação social, ela com certeza vai evitar o transtorno de personalidade evitativa. Ele é muito característico de pessoas que têm medo de ser humilhada. É importante lembrar que esse transtorno pode acontecer já vem lá da infância, tá? Ele já pode ter vindo da infância, com as críticas excessivas, muitas vezes a pessoa apanha muito, sofre muito, porque ela é comparada com outras pessoas, e aí ela vai se isolando cada vez mais e pode desenvolver o transtorno de personalidade evitativa. Por isso que eu sempre falo nos meus treinamentos, eu digo para as mulheres, olha, nós somos as terapeutas da nossa casa. Quando nós vamos educar os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, é muito importante que a gente trate dessas crianças com uma palavra positiva, sem comparações, porque quando nós comparamos, quando nós criticamos demais, essa criança vai se tornar um adulto, e esse adulto pode desenvolver transtornos de personalidade, e um deles é a personalidade evitativa. Transtorno antissocial de personalidade. Pessoas que sofrem com esse transtorno, elas não respeitam o direito de outras pessoas. São pessoas manipuladoras, impulsivas e a ausência de remorso é uma característica muito forte em pessoas que têm esse comportamento. Está muito associado a comportamentos ilegais, o comportamento dramático, emocionais e impulsivos, sempre ligado à agressividade, dificuldade em manter relações saudáveis, dificuldade em construir relacionamentos duradouros. O transtorno antissocial de personalidade, ele precisa ser investigado e a pessoa precisa, mais uma vez eu falo, ter clareza dessa situação e desejar a mudança. Quando ela deseja a mudança, então ela pode buscar ajuda profissional para que essa mudança possa, então, acontecer. Transtornos de personalidade dependente. Aquela pessoa que ela precisa sempre ser cuidada por outra pessoa. Ela tem muita dificuldade de tomar decisões porque ela sempre precisa da validação de alguém. Tem muito medo de ficar sozinha ou sozinho e o comportamento submisso em relacionamentos é assim marcante. Quando ela encontra uma pessoa sem caráter, ela pode sofrer demais na mão dessa pessoa sem caráter, porque ela tem essa necessidade de cuidado. Normalmente, ela é uma pessoa grudenta, ela está sempre junto, sempre colada, porque ela tem muita dificuldade em se amar, em saber quem ela é, qual é o seu papel no mundo. Ela não tem amor próprio. Ela precisa, então, de cuidados terapêuticos para que ela desenvolva amor próprio, autoconfiança e autonomia. Quando ela consegue
clareza do seu estado atual, de como ela está vivendo, então ela pode sim buscar ajuda. Primeiro, ela tem que ter clareza, depois ela precisa desejar a mudança. Não basta eu ter clareza, eu também preciso desejar a mudança. É possível reconstruir a vida? Sim. É possível vencer o transtorno de personalidade dependente. É possível uma pessoa vencer esse transtorno e ter uma vida saudável e bastante equilibrada. Como eu já falei antes, os transtornos de personalidade, eles podem ser causados por uma combinação de fatores genéticos, fatores ambientais, experiências de vida, como traumas na infância, padrões de apego. O tratamento geralmente inclui psicoterapia e também não invalida a medicação. Os médicos precisam avaliar a medicação adequada. É muito importante saber que quando nós temos um transtorno de personalidade, nós podemos vencer os sintomas e ter uma vida muito saudável, muito feliz. Ninguém precisa dizer assim, eu nasci assim, vou ficar assim. Não. Se ele é genético, ele pode ser tratado. E se ele é um transtorno adquirido, ele também pode ser tratado. Mas é necessário que a pessoa tenha clareza da sua condição, da sua situação, para que ela possa, então, tratar e ter uma vida normal. A saúde mental precisa ser prioridade para que nós possamos ter sucesso na nossa vida profissional, na nossa vida pedagógica, nos nossos relacionamentos. Relacionamentos duradouros só vão acontecer se nós tivermos clareza de quem a gente é nesse mundo. Se nós estamos sofrendo com transtornos de personalidade, nós precisamos buscar ajuda. Se nós estamos sofrendo nas mãos de pessoas narcisistas, também precisamos buscar ajuda, porque, como eu falei antes, o narcisista não tem cura não, mas nós podemos nos curar. Outros transtornos podem ser tratados, borderline e outras coisas mais. Então a pergunta que eu deixo para você é: o que a vida está exigindo de você hoje? Se você deseja cuidados, busque cuidados. Se você quer uma vida diferente, você precisa se cuidar. Então, buscar cuidados com profissionais adequados, com especialistas, é muito importante. Não deixa só a vida te levar, não, porque pode levar para qualquer lugar. É muito importante você ter clareza do que a vida está exigindo de você. E se você gostou desse vídeo, passe adiante. Quem sabe você pode abençoar a vida de outra pessoa. Até o próximo.